Como fazer ração de postura? Adubação verde. O que é feito com o feijão do porco? Sindicato Rural de Governador Valadares mostra sua força e reúne sindicatos da região para formar a entidade. Na curiosidade do campo, o delegado da Fala Fina. Olá, bom dia, estamos começando mais uma edição do Rio Doce Rural aqui na TV Rio Doce, a nossa TV. E eu quero agradecer a sua audiência e convidar você a ficar conosco nesta hora de muita informação. E também eu vou começar com um giro de notícias relacionado ao boi gordo. As praças, 13 praças principais, que são onde é feita pesquisa semanalmente, revelam que o boi à vista está em R$ 214,50 e o boi a prazo entre 216 e 217. Isso para o boi gordo. O boi China, R$ 235, à vista 240 a prazo com 30 dias. Os bezerros aqui na região do Vale do Rio Doce, aí já é para a nossa região mais especificamente, aparecem a partir de R$ 240 arroba. Nelore puro, PO, aquela coisa, tem aquelas diferenciais, só para 290, 270, mas está nessa faixa aí, entre 240 e 290. O bezerro zeboado, mas que não é Nelore, nem Guzerá, nem dessas raças mais específicas, entre 220 e 230 reais. Essas são as cotações básicas. Lembrando que há uma variação semanal, por isso o índice CPEA muda muito. Quem travou, por exemplo, o boi, aquele sistema que nós informamos aqui, quem travou o boi em 250 no mês de julho, saiu na vantagem, né? Saiu ganhando. Então, por esse motivo que a gente sempre faz esse tipo de matéria, explicando a importância, por exemplo, de travar o boi, que é definir um preço daqui a 2, 3 meses. O travamento de boi, por exemplo, para novembro, já chega até a R$ 260 reais. Mas aí depende muito do trabalho que você vai fazer, a quantidade de animais. O mínimo para fazer o travamento é 930 arrobas. Mas o Sindicato Rural do Governador Valadares reúne um grupo de produtores, cada um entra com uma quantidade e chega a esses 930. O documento é feito no nome de um dos fazendeiros e aí consegue-se fazer esse travamento ainda na Bolsa de Valores. Uma das características da agricultura no momento é a colocação de plantas, entre elas leucena, o feijão de porco e outros, que acabam fixando o oxigênio no solo. Então, por esse motivo, é feita a chamada adubação verde. No Minas Rural, recentemente, foi publicada uma matéria onde o especialista explica exatamente sobre como fazer esse tipo de trabalho. Ele é especialista da Emater MG. Aliás, a Emater tem feito um trabalho excelente de apoio aos pequenos e médios produtores rurais do estado de Minas Gerais. Vamos ver a matéria. Meu nome é Valfrido Machado Bernaz, sou coordenador regional aqui na região de Sete Lagoas e vou falar hoje sobre adubação verde com feijão de porco. O feijão de porco é uma planta considerada adubo verde, porque ela consegue retirar nitrogênio do ar e transformar em fertilizante para o solo. Essa planta ela é muito utilizada na recuperação de áreas degradadas ou para melhorar a fertilidade de áreas de culturas, como hortas, pomares e outras lavouras. No programa de hoje nós vamos falar como é feito o plantio do feijão de porco para se obter esse adubo verde, tanto para a questão de folha, né, para a parte vegetal, que é utilizada na adubação verde, quanto das sementes que são utilizadas para replantios. Então nós vamos mostrar para vocês o passo a passo do plantio do feijão de porco numa área de horta. Para fazer esse plantio, eu vou utilizar os seguintes ingredientes. Primeiro, o calcário, que é um corretivo de solo, né, muito utilizado em quase todas as culturas. O composto orgânico, que é muito importante porque contém nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. E a farinha de osso, que no sistema orgânico é muito utilizada e é uma fonte importante de fósforo e cálcio para as plantas. E as sementes do feijão de porco, né, que são colhidas em vagens
recém-plantadas, né, da última safra. O primeiro passo é a aplicação do calcário no solo. O calcário é um corretivo que ele é importante para que ele possa tirar a acidez do solo. Nesse solo, a necessidade de calcário é de 200 gramas por metro quadrado. E esse copinho já é calibrado para a distribuição dessa quantidade. Um copo dá exatamente 200 gramas de calcário. Então o calcário ele deve ser incorporado ao solo através de uma enxada, né? Incorporado numa camada em torno aí de 20 centímetros, né, de profundidade, para que ele possa reagir com o solo, né? Embora o feijão de porco seja uma planta tolerante a solos de baixa fertilidade, quando se aplica o calcário, melhora as condições para que a planta produza mais sementes, vegete mais e produza mais adubo verde. Preparei o canteiro. A partir de agora eu vou fazer as covas. Essas covas, também chamadas de berços, devem ser feitas a cada 40 centímetros entre elas. Então a cova não precisa ser funda, em torno aí de 15 centímetros de profundidade, a medida aproximada. E entre linhas de plantas eu coloco aqui meio metro de distância. Isso para que essa planta faça uma boa cobertura do solo quando ela estiver em desenvolvimento. A farinha de osso, como ela é uma fonte de fósforo e cálcio, a quantidade dela é em torno de 1 colher de sopa. É colocada no fundo de cada cova, essa quantidade, porque a raiz da planta que vai buscar esse adubo lá no fundo. O adubo orgânico é colocado em torno de 200 a 300 gramas por cova. Essa matéria orgânica ela tem uma função muito importante, que ela retém água no solo e fornece nutrientes para a planta também. Então a planta, logo que nasce, ela vai encontrar um ambiente ideal para que ela possa desenvolver. Ou seja, vai estar o fertilizante, a matéria orgânica e a umidade necessária para ela germinar. As sementes, no caso, né, então sementes novas, né, se coloca em torno de 2 sementes para cada cova. Após a colocação dessas sementes, aí eu vou tampar a cova, né, ou o berço, né, com uma quantidade de terra de em torno de 3 a 5 centímetros. Se eu tiver a possibilidade de molhar, eu molho imediatamente. Se não, quando ocorrerem as próximas chuvas, ela vai ter condição de inchar, a semente vai inchar e vai germinar. O feijão de porco, depois de 4, 5 meses de plantado, ele produz as vagens. E elas são utilizadas para novos plantios. Cada vagem dessa eu colho aí em torno de 6 até 10 sementes. Quando o feijão de porco é destinado para adubação verde, ele é cortado e colocado sobre o solo quando ele tiver em torno de 3 meses de idade. Isso acontece porque no momento da floração, e é o momento ideal de ser cortado e usado como adubo verde, ele contém um maior teor de nitrogênio. Aqui nós temos um exemplo disso, é o feijão de porco consorciado com batata doce. Isso favorece as duas partes, porque a batata doce ela estrutura o solo, ela faz com que o solo consiga armazenar mais água e oxigênio, favorece o feijão de porco, e o feijão de porco também retém nitrogênio no solo, que favorece o desenvolvimento da batata. Então os dois ganham nesse consórcio. Um outro consórcio muito interessante do feijão de porco, com lavouras comerciais, é o plantio do feijão de porco consorciado com milho. No caso,
O feijão de porco ele é plantado nas entrelinhas do milho. O milho é que ele está plantado a 80 centímetros, uma linha da outra, e o feijão de porco é plantado na parte central entre essas duas linhas. O feijão de porco ele deve ser plantado 30 dias depois do plantio do milho, para que esse milho possa ter um primeiro desenvolvimento e o feijão de porco ele começar a desenvolver sem concorrer com o milho no seu início. Depois que o milho já está bem crescido, eu vou ter a produção do feijão. Ele aqui, no caso, ele já está na fase de florescimento. E nesse momento, enquanto o milho está secando, ele vai desenvolver e produzir as vagens. E eu vou estar colhendo tanto o milho para grão, quanto o feijão vagem, que eu vou utilizar nos outros plantios. É uma planta muito resistente e que ela dá uma produção de semente muito boa. Mesmo não sendo a chamada época de chuva, no mês de julho caiu uma chuva até significativa aqui na região do Vale do Rio Doce. No meio da semana, choveu até bem à noite. E eu vou falar sobre a previsão do tempo até o próximo final de semana. A pastaria está secando. Tempo de ter muito cuidado com o fogo, mas sobretudo de tratar dos animais para que eles não venham morrer. Esse momento é um momento muito importante de suplementar a alimentação, porque o pasto aí está fraco, está com pouca proteína. O capim seco ele enche o bucho do animal, mas ele não fornece todas as vitaminas e proteínas que o animal precisa. Por esse motivo é muito importante agora o trato no coxo. E nós estamos encerrando o primeiro bloco nesse domingo, mas daqui a pouquinho tem muito mais informação. Nós temos informações muito interessantes com relação à ração de postura. Às vezes você fazer a própria ração, você acaba economizando de 30% a 35%. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aguarda só um pouquinho, só vou tomar um café, porque a chaleira ali está bombando. Daqui a pouquinho eu volto.